Olá pessoal, aqui é o professor Menotti. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o processamento vetorial. Bom, eu vou seguir esse roteiro. Primeiro eu vou falar de um histórico, de como surgiram esses tipos de processadores, falar um pouquinho o que é o processamento vetorial, como usar esse recurso nos processadores e mostrar uma bibliografia para vocês. Bom, na década de 90, começaram a surgir aplicações de multimídia, né? Elas se popularizaram, porque o desempenho dos processadores começaram a permitir isso, né? E o que se percebeu desse tipo de aplicação é que eles tinham tipos de dados pequenos, né? Pixels, por exemplo, armazenados em 8 bits, ou dados de áudio armazenados em 16 bits, que as operações dessas aplicações se repetiam muito, e então que elas tinham um paralelismo inerente, né? Então, por exemplo, quando eu vou processar uma imagem, aplicar lá um filtro na imagem, eu tenho que aplicar a mesma operação para cada ponto dessa imagem, e em muitos casos eles são independentes. Às vezes não são, às vezes ele olha para a vizinhança, mas às vezes eles são completamente independentes, então tem um paralelismo inerente, né? Então surgiram recursos de processamento SIMD, né, que a gente fala única instrução para múltiplos dados, em várias arquiteturas. Então a Intel chamou esse conjunto de instruções de MMX, nos processadores ARM surgiu o conjunto de instruções Neon, e o conjunto de instruções ALTIVEC era aquele usado nos computadores da Apple. Bom, na arquitetura Intel, o MMX, ele aproveitou o conjunto de registradores de ponto flutuante. Então já existia lá um conjunto de registradores e foi criado um novo tipo de dado de 64 bits para colocar números inteiros empacotados, né? Então esse reuso dos registradores de ponto flutuante provocou uma limitação. Significava que você não podia misturar instruções multimídia, né, MMX, com instruções de ponto flutuante sem ter uma grande perda de desempenho, porque você tinha que chavear entre esses dois modos no processador. Bom, posteriormente foram surgindo conjuntos de instruções com registradores dedicados, né, para essa finalidade. Então, na arquitetura Intel, a evolução do MMX se deu por um conjunto de instruções chamado SSE, que tem as versões SSE, SSE2, 4.1, 4.2, e depois as instruções do tipo AVX, AVX2. Bom, como que funciona isso? Cada registrador desse, no caso do SSE, por exemplo, tem 128 bits, ele pode armazenar um único valor de 128 bits, ou 2 de 64, ou 4 de 32 bits, ou 8 de 16 bits, ou 16 bytes, né, 16 dados de 8 bits, ou 2 pontos flutuantes de precisão dupla, ou 4 pontos flutuantes de precisão simples, né? Então, em um único registrador, você armazena mais de um dado, mais de uma variável, né, como um vetor de dados, tá? No caso do AVX, eu tenho 256 bits, então eu posso armazenar 4 números de ponto flutuante de precisão dupla, ou 8 de precisão simples. Bom, e aí o que eu faço com esses registradores é fazer operações em modo vetorial, ou seja, o conteúdo desse registrador é interpretado separadamente, né, segmentado. Então, uma operação de soma, por exemplo, uma adição vetorial, ela vai fazer não uma, mas 8 somas, cada pedaço, que cada valorzinho é incrementado separadamente, né, é somado separadamente, e o resultado é armazenado no registrador de destino, né. Bom, um detalhe para a gente observar nessas instruções é que quando a gente vai fazer comparação, para encurtar a nossa história, basicamente quando o processador vai fazer um if, né, quando a gente vai implementar um if num programa, eu tenho que fazer o quê? Uma instrução de comparação, que tem o meu critério ali, vou comparar, por exemplo, se um valor é igual ao outro, se ele é maior, né? E essa instrução de comparação seta um flag do processador. Depois eu tenho uma instrução de salto, que é condicional. Então esse salto olha para aquele flag e decide se eu salto para o código ou se eu não salto. Tá? Isso me permite escolher entre o código que está no if e o código que está no else, né? Quando eu tenho comparações vetoriais, a coisa complica um pouco. Por quê? Porque eu tenho 8 valores aqui, eu vou comparar, no caso, se eles são iguais, né? Comparação, esse CMP é de comparação,
e Q de iguais, né? Eu vou comparar se eles são iguais, mas são 8 valores. Então, eu comparo esse com esse, e pode ser que sim, que ele seja igual. Mas quando eu comparo esse com esse, pode ser que ele não seja igual. Então, o que eu tenho no resultado é uma máscara, né, com valores preenchidos todos com 0 ou todos com 1. E isso eu vou usar depois para decidir o que eu faço com o meu processamento. Então, não dá para eu tomar uma decisão e desviar o meu código com base numa comparação, porque são 8 comparações paralelas, né? Ou 4 ou 16, de acordo com o tipo de dado que eu estou usando. Uma coisa útil também que surgiu nessas instruções vetoriais, né, é a aritmética de saturação. Então, quando eu faço, por exemplo, uma soma entre dois valores e o valor resultante não cabe no meu registrador, acontece uma coisa que a gente chama de wraparound. Então, o valor que está resultante aqui, ele deu a volta no intervalo de representação e ficou com o valor aqui incorreto, né? Quando eu somo F000 com 3000 em hexa, o meu resultado correto não seria 2000, mas é isso que eu vou ter em 2 bytes se eu fizer essa conta, né, em qualquer programa. Então, a aritmética de saturação, o que ela faz é evitar esse wraparound e faz a saturação do valor, ou seja, ela não consegue colocar o valor exato da soma aqui, porque esse valor não cabe nesse número de bits, então ela mantém o maior valor possível para esse intervalo de bits, e faz isso para que seja útil em aplicações gráficas. Bom, outra coisa que esse tipo de instrução permite é fazer mais de uma operação numa única instrução. Por exemplo, aqui essas instruções, elas fazem soma, né, e multiplicação e soma numa única instrução. Então, eu tenho aqui um valor, um registrador com 4 valores, um outro registrador com outros 4 valores, eles vão ser vetorialmente multiplicados, então eu vou fazer 4 multiplicações, né, e vou ter aqui os valores intermediários, né. E depois eu vou fazer a soma 2 a 2 e vou colocar nesse registrador de destino. Então eu tinha 4 valores de origem num registrador, 4 em outro registrador, e meu destino tem 2 valores com as somas 2 a 2 de cada um, com o dobro do tamanho, né? Vamos notar que os conjuntos de instrução inicial tinha um registrador de destino e de origem comum, né? Era um código de 2 endereços. Depois, a partir do AVX, as instruções passaram a ter 3 endereços. Então, eu tenho um registrador de destino separado do primeiro registrador de origem e do segundo registrador de origem. Bom, como eu posso usar esses recursos que estão nos processadores? Então, aqui tem algumas formas de usar, algumas delas já estão em desuso, né, só para a gente conhecer, mas eu tenho elas ordenadas das mais fáceis para as mais eficientes, vamos dizer assim, né? Então, eu posso fazer uma autovetorização passando um parâmetro para o meu compilador. Então, eu não preciso me preocupar com o código na hora de escrever o programa, eu só digo para o compilador que eu quero vetorizar aquele código, né? E ele vai fazer isso. Eu posso usar bibliotecas que já estão vetorizadas, eu simplesmente invoco funções vetorizadas. Eu posso usar uma notação específica de uma linguagem que explicita esse paralelismo. Alguns compiladores suportam pragmas que dizem, olha, esse trecho de código aqui deve ser implementado com instruções vetorizadas. Eu posso usar tipos ou funções intrínsecas dessas arquiteturas SIND, em que eu declaro uma variável, invoco uma função intrínseca, denotando que eu quero usar aquele tipo de instrução especificamente, ou eu posso escrever o código em linguagem assembly e escolher quais instruções eu quero usar. Então, essa é a forma que eu tenho mais controle, né, mas é a forma mais difícil de se usar. Então, aqui eu deixei para vocês um link com um exemplo de uso de instruções SIND em assembly para processar a imagem de um trabalho de uma disciplina minha. Bom, a autovetorização, funciona assim, eu tenho o código, está aqui um código que processa um vetor, né, um vetor A, e ele incrementa o vetor A é somado com B ou com C, dependendo do valor que está em A. Então, isso é uma das coisas que eu comentei com vocês que era um problema, né, a comparação. Então, quando eu faço isso aqui, item por item, eu seleciono entre esse trecho de código ou esse trecho de código, né? Quando eu faço isso vetorialmente, ou seja, eu vou comparar se o A é maior que 0, eu vou comparar
4 vezes ou 8 vezes de uma única vez. Numa única instrução, eu vou comparar 4 posições do meu retorno de uma única vez. E algumas podem ser maior que zero e outras não, tá? Então, eu preciso tratar esse tipo de desvio no meu código, tá? Aqui, eu tenho um código simples e o compilador é capaz de paralelizar isso automaticamente, fazer essa autovetorização, tá? Se vocês quiserem experimentar, vocês podem colocar esse código aqui num arquivo e vocês podem colocar aqui, ó, o tipo de arquitetura alvo, né, que vocês querem usar. Então, se vocês colocam esse parâmetro "-m", isso funciona no GCC, funciona no LLVM, eu escolhi, por exemplo, um AVX, né, para gerar esse código. E coloco um "-s" maiúsculo aqui para gerar o assembly, tá? Aí vocês podem olhar as instruções vetoriais sendo geradas pelo compilador. Então, no conjunto de instruções SSE, por exemplo, eu faço essa comparação e essa comparação me seta aquela máscara que eu comentei, que tem valores todo 0 ou tudo 1, né, de acordo com a minha comparação de cada um desses valores de A. E depois eu tenho que usar essa máscara aqui como fazendo operações lógicas, né, AND, OR, para colocar os valores, seja de B ou seja de C, para somar com A depois, né? Então eu tenho que fazer uma manipulação desse desvio aqui para eliminar ele, tá? Isso o compilador conseguiu fazer. Nos conjuntos mais recentes, o SSE 4.1 e o AVX, ele tem uma função, uma instrução chamada blend, que faz mais ou menos a mesma coisa. Então ele mistura o vetor B com o vetor C, de acordo com aquela máscara, e depois faz a soma no A. Aqui embaixo tá as somas vetoriais. Bom, a autovetorização é a forma mais simples de se usar a computação SIMD, né, de usar esse processamento vetorial. Mas nem sempre ela funciona. Então, quando eu tenho dependências entre as interações, o compilador não é capaz de fazer isso. Por quê? Imagine que eu tenho um item que tem um índice i, né, que vai ser somado com o i mais 1, por exemplo, né, ou i menos 1. Então, eu tenho que fazer uma iteração por vez. Eu tenho que calcular uma iteração e quando eu vou calcular a iteração seguinte, eu tenho que usar o valor da iteração anterior. Então, aí não dá para eu fazer essa paralisação automática. Quando eu tenho tipos de dados misturados, então eu não tenho uns tipos homogêneos, não são todos bytes, ou short int, ou inteiros, ou float. Eu misturo tipos de dados, eu tenho que fazer um a um. Quando a condição do meu if, aquele exemplo que eu dei no slide anterior, é uma condição simples. Quando ela é complexa, pode dificultar a autovetorização. Também o índice que está ali, eu estava usando só o índice i, né? Se eu coloco um índice complexo, um fator de multiplicação, por exemplo, isso não vai ser possível fazer automaticamente. Também pode acontecer uma vetorização ineficiente. O compilador pode gerar um código vetorial, mas pode ser que esse código seja pior do que o código original, tá? Enfim, tem várias causas que isso pode apresentar problema. Essa lista aqui não é exaustiva, né? Pode ter outros problemas que eu não estou mencionando aqui. Bom, SIMD Intrinsics e Vector Intrinsics é a outra forma que eu disse para usar, que a gente pode usar para gerar código paralelo, é o programar em C e usar tipos de dados ou funções que são explicitamente vetoriais. Então, nessa página aqui, eu consigo buscar por instruções ou funções intrínsecas, selecionando o conjunto de instruções aqui, ou as categorias, né? E ele me mostra algumas coisas interessantes. Então, esse tipo de dado aqui, ó, underline M256i, então é um tipo de dado intrinsecamente vetorial. Então, quando eu declaro uma variável desse tipo, eu estou dizendo para o compilador, olha, isso é um vetor, processe isso com instruções vetoriais, né? Então, essa é uma função intrínseca. Então, ela recebe dois valores vetoriais, né, multiplica e soma eles e retorna um resultado também vetorial, tá? Então, aqui mostra um pouquinho o que eu tenho qual o cabeçalho que eu tenho que colocar no meu programa, que instrução que essa função remete para uma instrução no hardware, que flag a minha CPU tem que ter. Então, existe uma instrução chamada CPU ID nos processadores da Intel, que retornam algumas informações sobre que tipos de instruções aquele processador tem. Então, ele mostra aqui uma breve descrição do que essa instrução faz, do que essa função faz, e interessante que até mostra algumas questões de desempenho aqui, né? Então, aqui tem o nome interno da arquitetura, né? E a latência, quantos ciclos essa instrução
demora para executar nessa arquitetura, e qual o throughput, ou seja, quantos clocks per instruction. Né? Então, eu consigo despachar uma instrução dessa a cada ciclo de clock nessas arquiteturas Broadwell e Haswell. Né? A mais antiga, eu consigo despachar meio, ou seja, a cada 2 ciclos eu consigo despachar uma instrução dessa aqui. Bom, a questão da compatibilidade também pode ser um problema, porque esses programas vetoriais dependem muito do instruction set daquela arquitetura, né, do conjunto de instruções daquela arquitetura. Então eu tenho que me perguntar, onde é que o meu programa vai rodar? Se ele vai rodar sempre na mesma máquina, eu vou escolher o conjunto de instruções mais recente, que dá o melhor desempenho. Se eu vou rodar em 2 máquinas diferentes, por exemplo, eu posso escolher o conjunto de instruções mais antigo que é suportado pelas 2 máquinas, e aí ele vai funcionar. Se eu tenho, por exemplo, um cluster com diversas máquinas, aí eu já tenho um problema um pouco mais sério, porque em algumas máquinas eu vou ter um conjunto de instruções mais recente, em outras não, podem ser diversos, né? E se eu não tenho a menor ideia de onde eu vou executar esse código, pior ainda, né? Como é que eu vou escolher qual o conjunto de instruções que eu vou usar para fazer um código vetorial? Então, uma forma de selecionar isso é com uma técnica que a gente chama de CPU dispatch. Então, isso é o seguinte, eu posso usar uma instrução que é essa chamada CPU-ID, para detectar quais os conjuntos de instrução suportados por aquele processador. Isso pode ser feito automaticamente pelo próprio programa, ou eu posso passar um parâmetro para o programa, né, de forma manual, e isso permite que eu execute o meu programa em processadores mais antigos, no modo assim de compatibilidade, e com melhor desempenho em processadores mais novos. Então eu faço um código redundante, que tem conjuntos de instruções diversos, e de acordo com o conjunto de instruções disponível naquele processador, eu vou executar o meu código. Bom, os pontos-chave da programação vetorial, então, são os seguintes: eu tenho que ter uma organização eficiente dos meus dados, né? O meu data layout tem que ser propício para processar eles em forma de vetor. Se eu tenho um índice complexo, como a gente viu na autovetorização lá, que eu pego os dados que estão espalhados em lugares diferentes, eu não consigo processá-los de forma vetorial. E eu tenho que fazer de alguma forma a eliminação de instruções de desvio, porque os desvios baseados em uma única comparação, eles não podem ser aplicados, já que eu vou fazer comparações em paralelo, algumas vão ser verdadeiras, outras vão ser falsas. E aí eu não vou fazer, na verdade, um desvio, eu vou fazer um código que funciona para as duas coisas. Então, no fundo, eu executo o if e o else, mas eu torno sem efeito aonde cada uma das condições foram comparadas. Bom, a maioria dos conceitos que eu apresentei aqui para vocês está nesse livro do Kip Irvine, sobre programação assembly nos processadores x86, e eu vou deixar também uma referência aqui de um tutorial de vetorização SSE e AVX para vocês seguirem. Também está aqui a referência daquele guia que pode ir filtrando por tipo de instrução, por conjunto de instrução, por tipo de aplicação, que é bem interessante, é interativo. E, por fim, uma referência aqui de instruções para vocês entenderem o que faz cada uma dessas instruções que vocês queiram pesquisar. Era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Até a próxima aula, pessoal.